Boa noite a todos. É sempre muito bom a gente ter esses encontros, né, nos domingos à noite, onde a gente pode estar estudando um estudo sistematizado da doutrina espírita. Lembrando que esse livro ele foi publicado na França em 18 de abril de 1857. É algo relativamente novo para a humanidade em vista do tempo que nós estamos encarnando aqui nesse planeta, né? E nos traz informações, vamos dizer assim, muito importantes para que possamos nos direcionar dentro da doutrina espírita e principalmente dentro dos conceitos religiosos que Jesus nos trouxe através do exemplo dele. Então, estamos na parte segunda, que é o capítulo 11, dos três reinos. É da questão 597 a 601, que vai falar sobre os animais, se tem espíritos, etc. Então, é um estudo bem gostoso. Geralmente, a gente acaba sempre ultrapassando o tempo, né? Porque esse estudo tem bastante assunto que é muito interessante. Então, a primeira questão, a 597, ela vai tratar assim, ó, uma questão, né? Pois que os animais possuem uma inteligência que lhes faculta certa liberdade de ação. Haverá neles algum princípio independente da matéria? Ou seja, quando a gente observa a vida no animal, seja um cachorrinho doméstico, seja um cavalo, uma vaca, uma ave, até um inseto, porque até um inseto que às vezes a gente acaba menosprezando, ele é um verdadeiro projeto, né, de sobrevivência, né? Vamos ver a resposta, então. Há e que sobrevive ao corpo. Eu vejo que essa questão, para nós espíritas, é muito simples de a gente saber, de a gente entender que alguma coisa tem que sobreviver ao corpo. E é durante o estudo de hoje que a gente vai ver. E eu pesquisei muito no livro, que é a Evolução Anímica, de Gabriel Delany. Eu já comentei dele aqui algumas vezes, até eu comentei que tem umas partes bem difíceis, né? Então eu achei interessante, eu trouxe vários textos dele para complementar esse nosso estudo, para enriquecer. Ó, esse texto mesmo que eu estou lendo é do livro A Evolução Anímica. A linguagem articulada é apanágio do homem. Foi graças a esse poderoso instrumento de progresso que ele pôde desenvolver, o homem, né? Enquanto os outros seres permaneceram quase estacionários. Diga-se, contudo, que os animais da mesma espécie podem se comunicar entre si. O cão doméstico possui uma estrutura que não a de seus ancestrais selvagens. Darwin nota que nos cães domésticos temos o latido da impaciência, como se dá em caçadas. O da cólera, um rugido, o granido ou uivo desesperado do prisioneiro, o da alegria quando vai a passeio e, finalmente, o da súplica, para que se lhe abra a porta. E aí eu trouxe uma foto, que ela fala mais do que palavras, né? Quem que não sabe uma galinha, o que ela não faz para defender seus pintinhos, né? A gente observa que a galinha perto da gente, ela é um cisso, né? E tanto que se ela estiver solta, sem pintinho, ela corre da gente, né? Para que a gente não a pegue. Agora, se ela tiver com os pintinhos e alguém for lá pegar, né? A gente já vê que ela vem mesmo, e avança mesmo, né? E tem as feras também, né? Os animais ferozes. Olha aí, a leoa, né? Com seu leãozinho, a ursa, né? Quem que é que vai ter coragem de mexer com um animal desse, estando o filhote, né? A mãe perto, né? Ou como se diz, né? Ela pode estar longe da nossa vista, mas com certeza está ali por perto, né? Então a gente vê que isso daí, esse próprio instinto materno do animal, ele já traz alguma coisa muito mais do que simplesmente a matéria. Não tem como ignorarmos isso. Continuando nesse livro de A Evolução Anímica, vai relatar um caso, eu não vou ler aqui não, mas é o seguinte, então tinha um cachorro que ele foi andar numa lâmina de água congelada em cima do gelo e ele quebrou aquele gelo. E ele tentou escapar, fugir.
e não conseguiu. Mas aí tinha um galho perto, e o cachorro pegou e mordeu aquele galho. Quando ele mordeu aquele galho, ele passava um outro cachorro próximo. E o outro cachorro viu a situação, ele foi correndo. Ele já sabia a questão, o cachorro tem instinto de sobrevivência. Ele foi bem assim, né? Tomando cuidado e puxou o outro cachorro pelo galho. Então a gente vê que tem alguma inteligência a mais do que um instinto de sobrevivência, que era um outro animal. Então a gente observa que o cachorro já tem uns flashes de atitudes que a simples matéria não ia explicar. E temos esse outro caso também, que eu até comentei numa reunião próxima passada, que foi observado num batalhão, né, onde tinha um cavalo mais velho e ele já estava sem dentes. E essa questão de ele não ter dentes, ele não conseguia mastigar aveia nem comer o feno. Ele ia acabar morrendo por inanição. Então, do lado direito e do lado esquerdo, cada cavalo ele mordia o feno e punha para que esse um se alimentasse. E a aveia também. E ainda acrescenta o narrador que isso aí tinha a testemunha de uma companhia inteira de oficiais e soldados. Então a gente observa, isso foi em 1757, foi narrado esse caso. Então a gente observa que tem que ter algo a mais, né? A empatia, né? Então a gente observa que os animais têm muitos dos sentimentos que vemos em nós hoje, que começou lá atrás. Porque a gente sabe que existe todo um processo evolutivo onde vai se aprendendo, onde vai se experimentando e se aprimorando, tá bom? Vamos dar continuidade aqui. Olha que beleza, né? Uma égua com um potrinho, né? Eu pus essa foto porque tem um fato que esse eu posso falar porque eu vivenciei. Eu morei em sítio durante a minha primeira infância, até quando eu me casei, e uma vez o meu pai vendeu uma égua branca, para um vizinho cerca de 20 quilômetros longe. E como o potrinho já estava na época de desmame, porque após 6 meses a gente costuma desmamar o cavalo, porque senão ele começa a forçar a mamar e as pernas dele acabam entortando. Não é ruindade não, isso é para proteção do animal, né? Porque ele fica num local restrito, aí acaba que ele vai mamando muito tempo e prejudica a saúde do potrinho. Então, como foi feita essa venda da égua, então nós prendemos o potrinho, né, e a pessoa que comprou a égua levou a questão de 20 quilômetros longe. Levou no final da tarde, tudo bem. Quando chegou no outro dia, na manhã, a gente viu uma bagunça lá no sítio, um relinchar de cavalos e tudo, e fomos ver, a égua estava lá. Pô, mas como que a égua veio parar aqui? Não sei se todo mundo conhece, na roça antigamente, hoje tem alguns, chama mata-burro, que é um local que o carro passa e tem algumas peças de madeira ou de ferro que impede de o cavalo passar por ali. Se quiser passar animal, aí tem uma porteira do lado que você abre, onde passa uma carroça, animais, etc. Mas o cavalo, a vaca, ela não passa em cima, porque senão ela enfia o pé ali e se machuca. Ela observa aquele abismo, ela fica com medo, ela não tem aquela expertise de poder, né? Enfim, ela passou em 5 mata-burros, para vocês sentirem, assim, o amor, o instinto, lógico, né? Mas aquele amor maternal, e a égua amanheceu lá junto com o potrinho dela, né? Então, isso eu vivenciei, a gente observa, mas como que um animal, né, vai fazer isso, né? Voltando, então, à questão do Livro dos Espíritos, a questão 597, continuando, né? Será esse princípio uma alma semelhante à do homem? Então, esse princípio, né, que o animal tem, será que é igual ao do homem? Vamos ver a resposta dos espíritos. É também uma alma, se quiserdes, dependendo isto do sentido que se der a esta palavra. É, porém, inferior à do homem. Eu achei interessante esse parágrafo que agora vem, ó. Há entre a alma dos animais e a do homem, distância equivalente à que medeia entre a alma do homem e Deus. Então, aí vem aquela questão, né, que quem não conhece muito bem a doutrina espírita, e vê a gente falando assim, mas os animais têm alma, etc., eles vão perguntarem assim,
Mas então eu fui um cachorro na encarnação passada? Eu fui um cavalo? Que animal que eu fui? Aí, essa última frase aqui, há entre a alma dos animais e a do homem, distância equivalente a que medeia entre a alma do homem e Deus. Bom, a gente sabe que a gente está bem no início da escala evolutiva, né? A distância entre nós, não vamos falar nem em Deus, a distância entre nós e Jesus já é uma enormidade, né? Que Jesus é o Espírito guia e modelo da humanidade, aquele que a gente pode nos referir a ele, porque já estudamos muito Jesus, né? Igual foi a música que a gente viu a princípio. Então, a gente observa que a distância é enorme. Então, quando a gente vê um animal, a distância também é enorme. Porque um fato que é muito interessante, por isso que a gente tem que estudar a doutrina espírita. Não é passando uma folheada nela, a grosso modo, que a gente vai entender uma filosofia que abrange todos os campos da ciência, da moralidade, do conhecimento. Então, a gente tem que estudar a fundo. Quando a gente entende, através do raciocínio, através do estudo, que não é somente neste planeta, nessa minúscula bolinha azul, em meio à imensidão que existe vida, a gente observa que cada local ela serve para estágios da alma em momentos evolutivos diferentes. Então, a gente não pode observar que somente aqui neste planeta o animal vai ter que chegar à condição hominal. Não, ele passa por inúmeros outros, né, estágios. A gente observa Jesus, que é o nosso irmão maior, nosso modelo e guia, o espírito mais evoluído que temos notícia que já houve aqui neste planeta. Jesus, para que a gente dê uma pequena medida, vamos dizer assim, da evolução dele, ele estava presente quando este orbe foi organizado. Então, o que acontece? Por que eu estou falando isso? Porque Jesus, ele não evoluiu, né, neste planeta. Ele evoluiu em outros locais que a gente não faz nem ideia se ainda esses locais ainda existem. Por que eu estou falando isso? Para que a gente abra a nossa mente de entendimento. Então, não é aquele cachorrinho que a gente tem em casa, que a gente adora, e que a gente vai falar assim, olha, daqui a algumas encarnações ele já vem gente. Não, não vem. A distância entre a alma dos animais e a nossa é equivalente a entre nós e Deus. Então, a gente vê que a distância é alguma coisa que a gente nem consegue entender, né? Voltando ao livro Evolução Anímica, olha, eu estou fazendo propaganda desse livro porque realmente esse assunto ele é extenso. Esse livro aqui é um livro que traz um conhecimento muito, mas muito interessante, tá? Ora, como os animais possuem não apenas a inteligência, mas também o instinto e a sensibilidade, e considerando o axioma que diz que todo efeito inteligente tem uma causa inteligente, assim como a grandeza do efeito é diretamente proporcional à potência da causa. Temos o direito de concluir que a alma animal é da mesma natureza que a humana, apenas diferenciada no desenvolvimento gradativo, no momento, igual eu estava comentando agora há pouco. Então, é uma questão de momento. Ela, sim, tem a mesma potencialidade, é criado e criatura de Deus, tá? Vamos avançar mais um pouquinho aqui. Olha que beleza, né? A gente olha uma imagem dessa, não precisa nem falar, né? O passarinho lá, cuidando da sua, né, prole, né? Ali tem uns 4 filhotinhos. Agora, essa foto ao lado aqui, só quem tem um contato maior com a natureza sabe quem que é, né? O que significa, né? O tal do enganatico. Tem aquele passarinho lá, que é o tico-tico, eu tô vendo alguém rir aí, aparece, né? E tem o pretinho lá, que é o enganatico. Aí vai falar que animal não tem inteligência, né? Ele vai lá, através da evolução, ele encontrou uma maneira, né, de ludibriar o pobre do tico-tico, vamos falar assim, né? Ele tira os ovos do tico-tico e ele põe os ovos dele, e o tico-tico lá, muito inocente, cria o passarinho como se fosse o filhote dele, né? E é interessante, né? Como que a natureza age, né? E a gente observa, eu gosto muito de ver aqueles canais no NetGeo
e etc., onde mostra a vida animal dos animais selvagens. E a gente observa que em cada animal, mesmo aquele momento difícil de a gente entender, tipo esse do enganatico, dos caçadores, dos grandes caçadores, até a Raquel não gosta muito de ver, sabe? Quando eu estou vendo e ela chega na sala, ela tem que mudar de canal, porque a mulher é mais sensível, né? Mas, enfim, não é que eu gosto de ver violência, eu gosto de entender, porque a gente começa a observar que temos homens que ainda mantêm essas peculiaridades que ainda deveriam pertencer somente aos animais inferiores. Quando a gente vê um leão, quando ele consegue dominar ali, depor o leão anterior, né, que era o macho dominante, o que ele faz? Ele mata os filhotes, porque não são dele, né, e acasala com as outras leoas para manter o DNA dele. Aquele é um instinto dele, não é que ele faz aquilo por ruindade. Agora, nós humanos, que ainda, muitos de nós ainda mantemos os instintos que deveriam ser somente no início da escala evolutiva do animal mais bruto, a gente observa que ainda estamos muito no início do degrau. Então, tem certas atitudes de animais que a gente acha realmente, né, aviltantes, né, e que a gente observa que, na realidade, ainda temos que acertar, né, muitas arestas da nossa moralidade. Continuando a questão 598. Após a morte, conserva a alma dos animais a sua individualidade e a consciência de si mesmo? Olha, essa resposta aí, para nós que estamos fazendo um raciocínio lógico, não resta dúvida que tem que continuar a individualidade. Mas aí ele fala um detalhezinho aqui, ó. Conserva sua individualidade, os espíritos respondendo. Quanto à consciência do seu eu, não. A vida inteligente lhe permanece em estado latente, porque ele está no início. Será que um animal ele começa a filosofar que ele vai morrer? Será que ele começa a filosofar no futuro, o que acontecerá com ele após a morte? Não. A maioria dos animais nem tem esse entendimento da sua individualidade. Ele vai meio que no roldão, ele deixa os instintos, né, lhe aflorarem e ele vai seguindo E quando ele perde o corpo físico, é a mesma coisa. O animal ele não tem a consciência do eu, mas ele já é uma individualidade que se mantém. Ele se mantém e vai para o infinito, tá bom? A questão seguinte, 599. A alma dos animais é dado escolher a espécie de animal que se encarne? Tá vendo? Tem algumas seitas, religiões, né, principalmente do Oriente, que acreditam que as pessoas que cometeram algum erro vai ter que reencarnar. Eu não entendo muito, né? Vai ter que reencarnar em tal e tal animal, tem a vaca lá na Índia que não pode matar, né? Mas e aí? A alma dos animais, então, ele vai escolher? Ué, mas se ele não tem nem, né, entendimento da individualidade dele, né? Olha a resposta, não. Pois que lhe falta livre-arbítrio. O livre-arbítrio dele já é muito tolhido, ele não sabe, né? O animal nem... Se muitos de nós reencarnamos após o decesso físico, sofremos no plano espiritual, estamos, às vezes, em verdadeiros abismos ali, né? Nem sabemos que estamos desencarnados. A gente meio que reencarna compulsoriamente, agora como um animal que tem a distância entre nós e eles, tal qual nós e Jesus, vamos dizer assim, como que ele vai poder ser melhor do que isso? Não tem como, né? Olha lá, questão 600. Bom, sobrevivendo ao corpo em que habitou, a alma do animal vem achar-se, depois da morte, num estado de erraticidade como a do homem? A questão é o seguinte, quando a gente perde o corpo físico, nós, homens, né, encarnados, homens e mulheres, etc., encarnados, o que acontece? A gente fica pedagogicamente, Kardec fala que ficamos no estado de erraticidade. Não é que a gente fica errando, que a gente fica sem saber para lá nem para cá. Na realidade, alguns ficam, mas não quer dizer isso.
todo espírito que ainda está nesse processo de necessidade evolutiva através da encarnação, então é dito que no plano físico ele está encarnado e no plano espiritual ele está no estado de erraticidade. E a pergunta é essa, o espírito também fica? Porque o homem, no estado de erraticidade, nós desenvolvemos muito também, nós evoluímos. Tá aí a obra de André Luiz, né, que a gente faz um estudo nela também todas as quintas-feiras, e na obra de André Luiz vem explicar, né, que lá no plano espiritual existem colônias espirituais, que são cidades, né, onde existe piso, onde existe céu, onde existe dia e noite, né, lógico, dependendo da particularidade de cada situação. Lá a gente existe locais que você vai estudar, locais que você vai trabalhar, que você vai se preparar para reencarnar. Mas aí a questão é o seguinte, e os espíritos, as almas, né, vamos dizer assim, esse princípio inteligente do animal, como é que fica? Olha a resposta dos espíritos. Ele fica numa espécie de erraticidade, pois que não mais se acha unido ao corpo, mas não é um espírito errante. O espírito errante é um ser que pensa, obra por sua livre vontade, de idêntica faculdade não dispõe o dos animais, ou seja, eles também não têm essa consciência. A consciência de si mesmo é o que constitui o principal atributo de nós, o espírito. O espírito, né, do animal, o princípio inteligente dele, depois da morte, é classificado pelos espíritos a quem incumbe esta tarefa e utilizado quase imediatamente. Não lhe é dado tempo de entrar em relação com outras criaturas. E quando eu estava estudando isso daqui, me veio a questão dos livros de André Luiz. A gente sabe que existem relatos de caravanas de socorro no plano espiritual, onde eles se utilizam de animais, que devido ao barulho estridente, ele acaba fazendo uma higienização, uma limpeza no ambiente, os cachorros, etc. Mas a gente sabe que o Livro dos Espíritos foi escrito numa época em que era o que se podia, né, vamos dizer assim, trazer naquele momento. E a obra de André Luiz, ela vem como que esmiuçar a situação, porque até então, até a obra de André Luiz, a gente não tinha, na realidade, nenhum relato de como seria essa vida no plano espiritual. Então, de uma maneira geral, é essa. Agora, existem os detalhes são imensos. Se a gente observar no nosso planeta Terra, em que a ciência, né, desenvolveu já de uma maneira realmente muito grande, os conhecimentos estão aí à vontade, a gente pega a internet e sabe de tudo. O fundo do mar é tão desconhecido da gente que a gente não faz nem ideia de como que as coisas acontecem. Então, não é porque a ciência desenvolveu que temos a resposta de tudo. E a mesma coisa, não é porque Allan Kardec, então, a gente tem que tomar cuidado para dizer assim, então se Allan Kardec não pôs na obra, não pode ser. Não, vamos abrir a mente, tem que ter o princípio que está em Allan Kardec, no Livro dos Espíritos e as demais obras. Mas temos as obras subsidiárias que, passando pelo nosso crivo da razão, a gente também vai absorver o conhecimento, tá, gente? Por isso que o espírito é aquele que mais tem a obrigação de estar estudando, tá? Vamos lá, então. A última questão de hoje. Os animais estão sujeitos, como o homem, a uma lei progressiva? Bom, é praticamente tudo que a gente vem falando até agora, né? Vamos ver a resposta, que é muito interessante a resposta. Sim, e daí vem que nos mundos superiores, onde os homens são mais adiantados, os animais também o são, dispondo de meios mais amplos de comunicação. São sempre, porém, inferiores ao homem e se lhe acham submetidos, tendo neles, o homem, servidores inteligentes. Completando aqui, não há nisso de extraordinário, ou melhor, nada há nisso de extraordinário. Tomemos os nossos mais inteligentes animais, o cão, o elefante, o cavalo, e imaginemo-nos dotados de uma conformação apropriada a trabalhos manuais, que não fariam sob a direção do homem.
do homem já evoluído, né? Porque se fosse o homem de hoje, né, iriam ser mais escravizados ainda, né? Quando a gente observa, né, a crueldade humana ao lidar com esses irmãozinhos nossos que estão mais, né, não vou dizer atrasados, eles estão numa escala evolutiva mais, nós estamos mais à frente deles, né, mas eles estão na escala, né, e o que a gente não faz com eles, né, certos horrores mesmo, mas ainda bem que nós temos a doutrina espírita, que é uma doutrina extremamente otimista, ela vem nos trazer ânimo que a situação está melhorando. Se a gente observar somente o plano, a gente vai achar que o homem realmente continua muito brutalizado. Mas aí a gente sabe que são os momentos necessários para a nossa evolução. Continuando de Gabriel Delame. Com efeito, não podemos conceber por que houvesse Deus criado seres passíveis de sofrimentos, sem lhes outorgar ao mesmo tempo a faculdade de se beneficiarem dos esforços que fazem por se melhorarem. Se o princípio inteligente que os anima fosse condenado a permanecer eternamente nessa condição inferior, Deus não seria justo com o favorecer o homem em detrimento de outras criaturas. Não teria justiça, gente. Tudo foi criado por Deus. A razão diz-nos que tal não poderia suceder. E a observação demonstra a identidade substancial entre a alma dos brutos e a nossa. De resto, tudo se liga e se entrosa intimamente no universo. Olha, isso aqui é fantástico. Ó. De resto, tudo se liga e se entrosa intimamente no universo. Desde o átomo insignificante ao sol gigantesco, pendurado no espaço. Desde a simples monera ao espírito superior, a sobrepairar sereno nas regiões da eternidade. Gabriel Delame, gente. Continuando com Gabriel Delame. Supondo que a alma se tenha individualizado lentamente por um processo de elaboração das formas inferiores da natureza, a fim de atingir gradativamente a natureza, quem não se sentirá maravilhado de tão grandiosa ascensão? Porque Deus, ele não faz exceções, ele não cria as coisas diferentes, ele não cria um espírito para sofrer e um espírito para ser feliz. Todos têm que trilhar essa linha evolutiva. Através de 1000 modelos inferiores, né? 1000 elevado a 1000, né? Nos labirintos de uma escala ininterrupta, através das mais bizarras formas, sob a pressão dos instintos e o sofrimento físico de forças inverossímeis, a cega psique vai tendendo para a luz, para a consciência esclarecida, para a liberdade. Isso aqui é poético, né, gente? Vou encerrar o texto do livro. No dia em que a ciência persuadir-se da veracidade da nossa doutrina, dar-se-á legítima revolução nos métodos até aqui utilizados. Pesquisas que apenas colimam a matéria elevar-se-ão para a alma, e o mundo verá entreabrir-se uma era nova. A humanidade regenerada por uma fé racional avançará na conquista de todos os progressos que até hoje mal tem podido lobrigar. Muito tempo defluirá, certo, antes que essas esperanças se realizem. Mas quem importa? Nosso dever é aplainar os caminhos aos pósteros. Olha lá, o Gabriel Delame escreveu isso em 10 de agosto de 1895, né? Então a gente observa que o dia que a ciência, que a humanidade começar a entender através da razão os princípios básicos, né, do espiritismo, porque o espiritismo não é uma filosofia que serve a nós espíritas somente. O dia que nós espíritas entendermos a grandiosidade dessa riqueza que temos na mão, que é a doutrina espírita, realmente ela é o consolador prometido por Jesus, onde vai nos trazer o entendimento da potencialidade que a humanidade tem.
Então, nós temos sim, né? Olha lá, o último pedacinho, ó. Nosso dever é aplanar o caminho aos pósteros. Eu trouxe alguma foto ali, ó. Uma cachorrinha, uma cadela alimentando os gatinhos, né? Que maravilha, né? Eu trouxe também, ó, essa aqui é a minha, tá? A minha cachorrinha com a gatinha, dormindo de conchinha, olha que belezinha, né? Olha, hoje eu trouxe, eu fiquei pensando sobre esse assunto, eu fiquei em dúvida se eu punho ou não isso aqui, mas eu acho que a gente tem a obrigação de mudar as coisas. Então, eu sempre falo para os outros, eu não estou fazendo propaganda, não estou ganhando direitos não, tá? Poderia até ganhar e pedir para o CAPES, né, Virgílio? Mas, enfim, isso aqui é a proteína texturizada de soja. Olha, eu duvido, tá? Depois pode pedir a receita para minha esposa, que ela é boa na cozinha. Você faz isso aí com molho de macarrão e você chama alguém de fora para cozinhar e não fala que não é carne moída. Ó, eu duvido que a pessoa come, não vai achar uma delícia e nem vai desconfiar que não é carne moída. Então, eu acho que a gente tem que começar a mudar os hábitos. A gente não está aqui para cobrar ninguém, cada um sabe assim, a possibilidade que tem, mas a gente tem que mudar alguma coisa. Ó, se todo mundo que está vendo aqui, a partir de agora, evitar comprar carne moída, experimenta uma vez isso daí, ó. É meio fora do assunto, mas não é, né, gente? A gente tem que começar a mudar os nossos hábitos, tá? Sem querer cobrar ninguém, sem querer apontar dedo, né? É isso aí, gente. Ó, eu agradeço a oportunidade que vocês me deram de a gente poder fazer esse estudo junto. E assim, nós que somos espíritas, a gente tem que pesquisar, estudar e pôr o crivo da razão, tá, gente? E obra, Livro dos Espíritos.